paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos a mais um Prosseguir Podcast. Você que está chegando aqui no nosso canal, vai se inscrevendo e ativando as notificações para não perder nenhuma de nossas novidades. Hoje nós estamos aqui recebendo em nossos estúdios a nossa irmã em Cristo e digital influencer, Letícia Florencio. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite a todos e a paz do Senhor. Para mim é um motivo de muita alegria e uma honra muito grande de estar aqui com vocês nessa noite. Amém. A honra é toda nossa. Seja muito bem-vinda, fique à vontade. E você que está nos acompanhando já pode ir interagindo também através do chat, compartilhando para quem você ama, para que muitas e muitas vidas possam ser alcançadas nesta noite. Amém? Nós estamos aqui com a nossa irmã, que vai contar um pouquinho para a gente como foi a sua infância na igreja, se você já veio de um lar evangélico ou se não. Vai contar um pouquinho para a gente. Certo. Na realidade, assim, eu digo que praticamente eu nasci em um berço evangélico, né? Minha mãe, quando ela começou a ir para a igreja, na época não era assembleia, mas eu tinha 3 anos de idade. Então, ela sempre levava para a escola dominical, para o ciclo de oração infantil, e aí sempre nós íamos com ela. E aí praticamente foi. Minha mãe é evangélica, meu pai ainda não é evangélico, mas em breve Jesus chega. Amém. Então, assim, praticamente eu nasci na igreja, né? Sempre em escola dominical, círculo de oração infantil e sempre ali presente em tudo. Estava sempre indo quando criança também, né? Sim, quando criança sempre. Amava o círculo de oração infantil, EBD também. E eu lembro que sempre, quando eu era criança, sempre, assim, precisasse de alguma ajuda, eu estava ali disponível para ajudar, sabe? Eu lembro que até na época, Sara, que ela agora está no algodão, se eu não me engano, ela foi minha tia do Jardim da Infância, dos juniores, e aí sempre, o que ela precisava, eu estava ali do lado, eu dizia, tia Sara, quer ajuda? Eu tô aqui para ajudar. Tia Sara, quer que eu pegue os lápis? Quer que eu faça isso? Quer que eu faça aquilo? Então, assim, tudo que me colocava para ajudar, sempre gostei. Amém. Sempre gostou de estar ajudando, né? Sim, independente do E quando criança fez parte também de conjunto infantil? Fiz, congrego no bairro São Miguel, até hoje. E depois nós fomos para o São Miguel, e aí sempre eu fiz parte do conjunto do círculo de oração infantil, fazia parte também da escola dominical, como eu disse anteriormente. E aí sempre louvava, maestrava, sempre ali engajada, graças a Deus. Amém. Tem algum hino que lhe marcou nessa fase da infância? O que você lembra com nostalgia, com aquele sentimento bom? Tem vários, né? Tem vários. Mas teve um que eu creio que foi assim, o que mais me marcou. Na realidade, quando eu fazia parte do conjunto, assim, das crianças, sempre tinha muitas crianças, né? Mas eu lembro que geralmente eu não cantava muito assim com o microfone. Eu acho bem interessante contar isso. Porque quando eu era criança eu não cantava assim muito com o microfone, não deixava muitos versículos. E aí às vezes eu chegava em casa e eu dizia assim pra minha mãe, mãe, hoje eu não cantei com o microfone, mãe, hoje eu não li um versículo. Mãe, eu não me chamaram, eu faço o quê? E eu creio que tem muitos pais, né, que estão assistindo, e eu tenho certeza que isso vai valer até de um aprendizado, né, para todos nós. E eu lembro quando criança, eu sempre chegava e dizia, e aí, mãe, o que é que eu faço? Aí eu lembro que teve um dia que ela chegou pra mim e disse assim, Letícia, liga aí os computadores, né, naquela época, aquele computador que sempre maiorzinho, e coloca aí um louvor. Eu digo, pra quê? Ela disse, você vai passar o dia todinho cantando hoje, louvando pra Deus. Eu digo, mas mãe, Aí ela disse, não é pra Deus? Comece a louvar. E aí eu creio que desde criança, sempre minha mãe me incentivou muito, sempre eu tive muito incentivo dela. E ela sempre dizia, Letícia, louve, cante. E eu lembro que teve uma vez que teve uma gincana, e eu era ainda das crianças. Aí dividiu ali a igreja, o bairro de São Miguel em grupos. E eu lembro que nessa época escolheram algumas pessoas que ia ter uma prova que era para louvar. Que eu gosto muito de deixar versículo. Tudo que me acompanha no Instagram vê, né? Sempre eu deixo muitos versículos. Mas minha primeira oportunidade não foi para pregar, foi para cantar. E eu lembro que nesse dia, nessa gincana, cada um iria louvar um hino. Mas só que eu não tinha sido escolhida. Aí eu disse, Jesus, eu queria louvar, não me chamaram para louvar. Eu digo, olha, eu queria essa oportunidade. Faça algo, me dê essa oportunidade. E eu creio que esse hino foi o que marcou, que era aquele, o vento balançou, meu barco em alto mar,
o medo me cercou. E eu creio que, assim, na minha infância, o que me marcou foi esse louvor, que foi até o primeiro que, assim, que eu tive a oportunidade, e aí eu comecei a pregar, a cantar, e Deus, Ele abençoou. Glória a Deus. Então você sempre foi uma criança extrovertida, né? Assim, eu digo, timidez não tinha muita. Não. Não, graças a Deus eu sempre fui mais extrovertida. Realmente, assim, sempre tive muita habilidade, assim, facilidade para falar, sempre gostei muito de aprender. Eu lembro que quando eu era criança, às vezes eu estava em casa e eu pegava a Bíblia, escutava algum louvor. Eu dizia, mãe, olha, eu achei isso interessante. E eu ia e pregava para ela, quando criança. Eu lembro que sempre que eu estava lendo a Bíblia, vendo algum versículo, eu ia e dizia, mãe, hoje eu vou pregar para a senhora. E é sempre o que eu digo, nós temos que começar a pregar dentro das nossas casas, né? Tem ali um familiar que não é evangélico, tem alguém que, nem por ser evangélico, mas que precisa de uma palavra. Não é? E às vezes uma pessoa está triste, você chega, eu lembro, quando eu era criança eu fazia muito isso. Às vezes se eu visse algum familiar um pouco triste, eu dizia, fica assim não, e louvava um hino. E eu via que ali ia ajudando as pessoas. E eu disse, eu vou fazer isso, esse é o caminho. Eu quero ajudar as pessoas. Eu lembro quando criança, sempre eu fazia isso. Se eu visse assim um versículo interessante, Deus falava no meu coração, eu dizia, mãe, deixa eu pregar hoje para a senhora. Dizia, pregue. E eu ia pregar. Vou pregar para minha avó, pregar para o meu tio. Quem tivesse ali, eu pregava. Tudo isso, né? Você tá vendo que desde a infância a gente vai demonstrando os dons. Verdade. Que vai tendo. E até por isso que quando você tiver uma criança em casa, um familiar, um sobrinho, um filho, você tem que incentivar, né? Ou perceber ali e incentivando. Hoje você trabalha com as crianças na igreja? Sim. Qual a sua função com eles? Eu sou tia do Círculo de Oração Infantil, sou a primeira secretária e também sou professora nos juniores, na escola dominical. E aí trabalho tanto no sábado como no domingo e sempre estou ali. E é uma bênção. Amém. A gente viu no Instagram que teve recentemente a festividade, né? Foi uma bênção. O 20º aniversário do Círculo de Oração Infantil na minha congregação. Foi uma bênção e o tema foi bem assim pertinente, né, para a nossa geração. Foi crianças chamadas para influenciar. Eu achei lindo. E foi justamente o que foi dito muito na tarde do domingo, né? Que as crianças também influenciam. Através das crianças, Deus faz coisas extraordinárias, né? Criança louva, criança prega, criança adora. E o meu ministério começou quando criança. Então, assim, uma criança pode sim influenciar quem está perto. E uma criança influencia tanto a família, né, como você falou, como outras crianças também. Justamente. No ciclo de oração infantil podem ir crianças que não são de família evangélica também, que moram ali por perto. Claro, com toda certeza. Se você tem aí uma igreja próxima da sua casa, geralmente é no sábado, né, o ciclo de oração infantil. E aí sempre é no sábado, você pergunta, mas é claro, independente, se for evangélico, se não for, é uma bênção, traga a sua criança, não tem lugar melhor, né? No dia que nós estamos vivendo, nos tempos que nós estamos vivendo, é muito bom você incentivar a sua criança a estar na igreja, sempre estar ali incentivando, levando para o círculo de oração infantil, levando para a EBD, que é através disso que a criança vai se desenvolvendo. Eu sou a prova viva disso. Eu sou fruto do círculo de oração infantil e das EBDs. Você percebe hoje em dia uma influência maligna assim, em relação com as crianças, em relação ao que é produzido para elas mesmas, até como entretenimento, e como é importante ter esse trabalho, né, para as crianças, porque é muita informação negativa, muitas ideologias erradas, né? É verdade, com certeza, né? Nós podemos ver aí que em tudo, infelizmente, o inimigo quer influenciar as nossas crianças, que era justamente o que eu estava conversando faz pouco tempo com a minha mãe, que as crianças, elas são puras, né? E ali tudo que você ensina a criança, ela aprende, ela grava. É incrível. Você dizer uma coisa para a criança hoje, depois ela vai ver, olha, a senhora me disse aquilo realmente. E uma criança, ela é pura. E o inimigo sempre ele vem, tanto através das músicas, até mesmo nos comerciais. Tem criança, um exemplo, você vai colocar um hino para escutar no YouTube, ali no comercial, você já vê algo ali subliminar. Vai ver um filme assim, você diz, um filme tranquilo. Aí quando você vai ver, tem algo ali também. É por isso que é muito bom os pais sempre estarem vendo e orientando, atentos. Que sempre eu digo, né, assim, como é para contar os testemunhos,
quando eu era criança, sempre minha mãe dizia muito. Por exemplo, eu estava vendo alguma coisa no celular, minhas irmãs também. Eu tenho 2 irmãs, sou a mais nova, sou a caçula. Sempre quando nós estávamos assistindo alguma coisa, eu lembro muito nítido. Quando nós estávamos assistindo, vendo ela ir, se sentava e dizia, vocês estão vendo o quê? Vocês estão assistindo o quê? E ela sempre via, se sentava, assistia com a gente. Dizia, Letícia, me presta seu celular para ver alguma coisa. E ela ia, olhava o que eu estava vendo. Então, assim, em tudo, você tem que estar ali olhando, atento, porque o inimigo está ao nosso derredor, né? Querendo tragar as nossas crianças. Na sua época de criança, na igreja, você testemunhou muitas crianças sendo batizadas com o Espírito Santo, Deus trabalhando no meio das crianças? Porque a gente sabe que a criança, ela tem um perfeito louvor, né? Sim. E muitas pessoas nessa fase da infância na igreja têm esse testemunho, assim, que viu outras crianças sendo batizadas com o Espírito Santo, entre outras coisas, né? Milagres. Sim, já vi. Eu lembro que, assim, festividade de ciclo de oração infantil, nas EBDs também, sempre você via as crianças louvando, adorando, como você disse, né? Das crianças vem o perfeito louvor. Então você está ali com as crianças e você vê Deus fazendo coisas grandes e coisas lindas. E praticamente assim, eu fui batizada com o Espírito Santo, digamos que quando criança. Eu tinha o quê? De 11 para 12 anos. Estava ali saindo das crianças para ir para os adolescentes. Então assim, eu fui batizada e eu posso testemunhar. Foi até no culto de missões e ali eu vi Deus operando, né? Através das crianças também. Já vi crianças que às vezes quando você... teve uma vez que uma criança veio e disse, olha tia, Deus faz, Deus muda. E era justamente, eu vi que teve uma vez que eu estava com um adolescente do meu lado e ela estava passando por algumas coisas e uma das crianças veio, tinha o quê? 4, 5 anos e disse olha, não fica triste não, e Deus falou através da criança. Então assim, eu vi e eu presenciei isso. Amém. Quando você foi batizada com o Espírito Santo, você já entendeu o que era o batismo? Já estava buscando? Como foi? Meu batismo com o Espírito Santo, como eu disse, né, eu tinha de 11 para 12 anos. E eu lembro que foi em um culto de missões. Foi assim, eu sempre tive muita vontade de ser batizada com o Espírito Santo. Mas teve um dia, se eu não me engano, era no congresso da Almadesk, que eu era nos pré-congressos, que veio um evangelista do Recife e nessa manhã ele pregou sobre o batismo com o Espírito Santo e disse que era um revestimento. E eu lembro como hoje, que ele estava com o terno, ele foi tirar a parte de cima do terno e ele disse, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento. E ele foi e colocou o terno e ali marcou. Eu disse, é um revestimento, o batismo com o Espírito Santo. Aí ficou, disse, Jesus, eu quero ser batizada, eu quero ser batizada, eu quero ser batizada. Aí eu lembro que foi uma noite, teve culto de missões e o presbítero Luciano, que agora é presbítero, mas na época era diácono lá de São Miguel, e ele pregando, aí ele começou a dizer, Deus hoje vai batizar, e ele chamou à frente, né? Quem quiser vir aqui à frente para ser batizado com o Espírito Santo, venha. E aí eu disse, eu vou, já tava com o coração ardendo, querendo, e eu fui. Quando me aproximei, eu fiquei, Jesus, eu quero ser batizada. E ele, dê glória, 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 Jesus me batiza, Jesus, eu quero, Jesus. E fiquei pedindo. E eu lembro que eu fechei os olhos. Quando eu fechei os olhos, eu fiquei como se fosse muitas nuvens, tudo muito branco. E eu me parecia como se fosse um trono assim mais alto. E quando eu chegava perto, aí eu fui batizada. Amém. Então foi assim uma experiência extraordinária que ficou marcada até hoje. Se me perguntar a roupa que eu estava, eu me lembro. Tá vendo? Pra você ter noção. E na experiência do batismo já teve assim, tipo uma visão, né? Já vem outros dons, é como se o céu se descortinasse pra gente. Justamente. Quando eu fui batizada, eu já tive essa visão. E aí Deus começou a falar muito comigo através dos sonhos, né? Visão em sonhos. E eu creio que foi realmente depois do batismo que começou muito. Deus é lindo. Comigo, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, que poucos dias depois do batismo, né? Sim. Eu me deitei para dormir no quarto e quando eu fechava o olho querendo dormir, eu vi uma chave balançando. E foi. Aí eu tentava dormir novamente e aquela visão me incomodando. Eu digo, eu vou me levantar e vou ver na porta. Aí caminhei até a porta. Quando eu cheguei lá, estava a chave balançando e a porta estava só escorada, não estava fechada na chave. Eu digo, como Deus é maravilhoso, né? Ele mostrando que a porta estava aberta para fechar, com cuidado de Deus. É verdade. E veio depois essas experiências depois do batismo.
extraordinário. Que ainda não é batizado, né? Busque o batismo com o Espírito Santo, porque realmente é um revestimento. Você sente que Deus vai lhe reveste para tudo que vai vir, né? Você acha que os jovens, sim, hoje, ultimamente, têm buscado o batismo? Muitos ainda não despertaram? Eu creio que precisa ter mais um despertar, né? Buscar mais o batismo. Eu acho que é assim. Hoje em dia, o celular tem ajudado muito, aproximado muito. Pessoas de longe você conhece, através das redes sociais você pode pregar, né? Sua prova viva diz que você pode pregar através das redes sociais. O celular lhe ajuda também nos seus estudos, mas também, infelizmente, tem nos afastado das coisas de Deus, né? Quantas horas você não passa em um celular? E quantas horas você passa buscando a Deus? Orando, dizendo, Senhor, me batize. Deus, eu preciso. Me ajude. E eu creio que hoje em dia, infelizmente, precisa melhorar. Despertar, né? Precisamos despertar mais. E buscar mais o batismo e as revelações. Porque sempre eu digo que andar com Deus é uma fonte inesgotável. Deus, quanto mais você descobre, mais Ele se revela, né? Mas tem para mergulhar. É verdade. Glória a Deus. Vamos mandar um alô aqui para o pessoal que está comentando. O pessoal do Mais Atleta, Cíntia Samara, que comentou uma bênção. A cantora Shirley também, da dupla Jonas e Shirley, que estiveram conosco semana passada. Ela comentou sobre o nosso assunto das crianças. E ela colocou, é verdade, no país em que estamos, temos que estar atentos. Justamente. Né? Não tão somente os pais, né, mas também quem tem contato com criança, né, com professores, tios, quem tem aquele contato que ajuda. De uma forma geral, né? De uma forma geral. Glória a Deus. Então você que está assistindo pode ir comentando, que já a gente volta aqui para dar mais um alô para vocês. Eu fiz uma colinha aqui. Fica à vontade. Bom, a nossa irmã Letícia Florencio, ela congrega na IADPE, né, aqui em Santa Cruz, no bairro do São Miguel. Isso. Influenciadora digital, já possui 165 mil seguidores no Instagram. Você está também em outras redes sociais ou o foco é mais no Instagram? Meu foco maior agora é no Instagram. Tenho o meu canal do YouTube, mas preciso atualizar os meus vídeos por lá. Já faz um tempinho que eu fiz algumas postagens, mas eu vou voltar em breve. Amém. Glória a Deus. Bom, 165 mil seguidores. O início foi fácil, foi difícil? Quais foram as dificuldades do início no Instagram, né? No Instagram. E qual a motivação para começar a fazer os vídeos? Né? Porque você pensou já no conteúdo cristão. Sim. Né? O início, eu não vou nem começar pelos números, eu vou começar bem antes, né? Deus, ele começou a falar comigo sobre o Instagram e eu não entendia quando eu tinha por volta de 12 anos. Foi onde Deus começou a fazer mais as promessas, assim. Quem, na época, era, como eu disse, né, um diácono lá na minha congregação, o presbítero Luciano, quem conhece é uma bênção, né? Uma bênção do céu. Né? E eu lembro que, através dele, Deus, ele começou a fazer muitas promessas. Através dele. Eu lembro que teve uma vez, teve o culto de missões e minha mãe estava se questionando muito sobre o nosso futuro, como ia ser. E Deus, ele usou o presbítero Luciano, meu e das minhas irmãs, né? E ele disse, eu vou cuidar do futuro de cada uma. Eu vou cuidar, eu vou abençoar. E os horizontes espera elas. E a gente ficou sem entender, mas amém. Glória a Deus por isso. E nós sabíamos que era para algo que Deus tinha depois, né? E eu lembro também que teve uma vez que eu estava... Aliás, antes de falar isso, porque vai me lembrando, presbítero Luciano do São Miguel foi um dos que começou a me dar mais as oportunidades assim para pregar. Quando eu era menor, sempre ele dizia, Letícia, olha, prepare uma palavra que no culto da oração da mocidade você vai deixar uma saudação. E ele sempre dizia, você vai deixar a saudação. Eu dizia, amém, amém, diácono, tá certo, pode contar comigo. Preparava a palavra, tudo, e ele sempre ali incentivando, eu já me preparando. E teve uma vez que eu estava em um círculo de oração, sempre eu amei círculo de oração. Lá no São Miguel é toda quarta, mas antes, se eu não me engano, era na sexta. E sempre eu ia. Teve um dia que eu estava ali em círculo de oração e sempre quando nós pedimos, nós dissemos, Senhor, fala comigo, fala de uma forma especial. E naquele dia eu disse, fala comigo hoje de uma forma particular.
Use o irmão para falar comigo, me diga algo, eu quero lhe escutar. Sempre eu pedi muito assim para Deus falar. E nesse dia, ele usou o presbítero, e o presbítero começou a falar. E muitos irmãos do São Miguel estavam nesse círculo de oração, e estão, né, pra dizer que é verdade. E ele disse assim, jovem, o que Deus tem para fazer na sua vida, eu não tinha Instagram. O que Deus tem para fazer na sua vida é algo grande. Ele vai lhe ajudar. Você vai ser mãe de muitos, vai ajudar muitos, e os horizontes estão lhe esperando. E ali ele começou a falar em Deus, foi usando ele, foi falando. Eu disse, amém, Jesus. Mãe Você lembra quantos anos tinha? Tinha 12 anos. 12 anos. Era, foi bem no início. E eu disse, mãe de muitos, ajudar muitos, e como é que vai ser isso? E aí, na igreja, estava assim, Deus sempre fazendo promessas quando eu tinha 11, 12 anos, dizendo que ia me abençoar, que a minha vida ia chegar para ajudar muitas pessoas. E como eu te disse antes, Deus ele sempre foi me revelando muito através de sonhos, né? E eu lembro que teve um dia que eu tive um sonho, que eu vi uma mulher muito triste, muito triste. E eu pregava, eu dizia, Jesus salva, Jesus cura, e eu pregando. E quando eu olhava para aquela mulher, eu via como se fosse ela dentro de uma máquina de lavar, e Deus limpando, como se fosse transformando a vida dela. E quando a gente passava, saía de uma salinha assim bem branca, isso eu com 12 anos, e Deus me revelando já. A gente passava assim no corredorzinho estreito, mas bem branco, e tinha um homem sentado em uma mesinha branca, bem branca, e ele olhava assim pra mim com aquele olhar de ternura, isso na visão, né? Aí ela pegava e dizia assim, eu me converti através de Letícia. E ele dizia, e ela contava a história dele, e ela anotava. Quando eu me acordei, eu disse, mãe, eu tive um sonho. Uma mulher que eu não sei quem eu não conheço, disse que se converteu através de mim. Eu disse, que é isso? A mãe disse, não sei. É para o que vai vir, a gente não entende. E aí eu ainda sem entender, né? O que Deus ia fazer. Eu digo, amém, Jesus, me usa para que o Senhor desejar. E aí sempre as pessoas, quando falam em relação ao Instagram, perguntam muito para mim, Letícia, qual é o segredo? Letícia, o que é que você faz? Qual é o segredo? E eu sempre digo, o segredo da minha vida para tudo é obediência. Obediência a Deus, obediência a meus pais. Meu pai está aqui nos bastidores, a minha mãe. Obediência aos meus líderes, a obediência. Eu lembro que sempre na escola, eu dizia... Tem um louvor de Lona Rodrigues, que eu admiro muito, que diz assim, eu quero ser segundo o teu coração, andar na tua direção, fazer somente tua vontade. Não quero ser mais um entre a multidão. E aí, sempre ouvindo esses louvores também, e eu dizia, Jesus, eu quero que o Senhor me use diferente. Eu dizia, para Deus fazer algo na minha vida diferente, eu tenho que obedecer a Ele. Eu tenho que ser diferente. Eu lembro que na escola, quando eu tinha mais ou menos essa idade também, tinha muitas pessoas que não tinham as mesmas visões que a minha. Vou chegar no Instagram, mas eu tô contando a trajetória para chegar lá. Tá, que muita gente agora entra e diz 165 mil, mais os bastidores, né? Davi matou o gigante, mas os bastidores foi lá. Por detrás das malhadas, cuidando das ovelhas do pai, e ninguém via. E aí, quando eu estava na escola, eu dizia, eu tenho que mostrar a diferença, eu tenho que levar Jesus para as pessoas. E eu lembro quando eu chegava na escola, nós sabemos, né, que muitas coisas contrárias à nossa fé. E eu olhava assim, na hora do intervalo, na minha sala, não tinha ninguém que servia a Jesus. E era aquelas músicas, eu dizia, eu tenho que ser diferente, eu tenho que mostrar Jesus, eu tenho que influenciar de alguma forma. E eu lembro que eu passei mais de um ano. Eu passei mais de um ano no intervalo sozinha. Me sentava sozinha. Eu lembro que eu estudava na escola Erem José Franciele no Aragão. E eu lembro que tinha uma portinha assim que eu me sentava assim na esquina. E eu me sentava e dizia, Jesus, meu amigo aqui é o Senhor. Eu não vou fazer o que as pessoas estão fazendo de errado. Jesus, eu quero lhe obedecer. Jesus, eu quero lhe honrar. Então, eu não posso fazer o que lhe desagrada. Eu digo, eu tenho que influenciar. E se eu faço o que todo mundo está fazendo, como é que as pessoas vão ver em mim a diferença? Qual vai ser o meu diferencial, né? E você é tão jovem, mas já tinha esse pensamento amadurecido, né? É Deus. É Deus. Sempre Deus ia me direcionando. Como eu disse, sempre minha mãe ia me instruindo no caminho certo. E aí, sempre eu olhava assim, eu dizia, Jesus, o meu amigo é o Senhor. E é até interessante que você perguntou,
porque você diz assim, sempre teve um amadurecimento. E o meu segredo também foi sempre pedir orientações de pessoas que já sabiam mais do que eu. Porque, infelizmente, hoje em dia, tem muitas pessoas que dizem assim, mas meu pai e minha mãe já tá ultrapassado. Meu dirigente meu tempo é outro, né? Assim, mas eu sempre dizia, não, pelo caminho que eu vou passar, minha mãe já passou, então eu vou perguntar a ela. E sempre que tinha qualquer coisa na escola, eu lembro que tinha muitas gincanas, e teve uma vez que minha professora, ela disse, Letícia, venha, não tem problema, não vai ter nada, venha. Aí eu cheguei assim pra minha mãe, eu disse, mãe, olhe, vai ter a gincana hoje na escola. O que a senhora me disse, eu vou ou não vou? Eu querendo ir, né? Eu adolescente, todo mundo ia na minha sala. Minha mãe olhou pra mim e disse assim, Letícia, pergunta a Jesus o que ele acha. E perguntar a Jesus, tá certo, mãe, eu pergunto. E aí quando eu saí de perto da minha mãe, eu disse, Jesus, minha mãe mandou lhe perguntar o que o senhor acha. E isso é o quê? Com uns 12 anos, né? Eu disse, minha mãe mandou perguntar o que o senhor acha. O senhor acha o quê? Eu vou ou não vou? E eu senti o Espírito Santo falando no meu coração. Ele dizia, eu estaria lá. Aí eu disse, não, se eu não iria. Ele disse, então se eu não estou, eu digo, eu também não vou. Tá então, bem. Assim, é a obediência. E eu lembro que, como eu lhe disse, eu passei mais de um ano sozinha nos intervalos. Lembro que sempre eu sentava muito pertinho do professor, porque eu dizia, sozinha eu não fico. Eu converso com o professor, não converso sozinha. Claro que eu tenho algumas amigas, tudo, mas é aquilo. Em muitas coisas, tem muitos jovens também que dizem assim, mas se eu sou evangélico, eu quero fazer a diferença, então eu não falo com ninguém. Aí como é que você vai evangelizar? Verdade. Não é? Tem os já dois passa extremos. Uma imagem negativa, né? Também. Você acha melhor do que eu. Não, tem aqueles dois extremos. Você não pode ser nem demais, assim, e também nem... Mas ali eu sempre conversava, oi gente, bom dia, tudo bem, vocês chamei? E sempre ali por perto. E teve até uma vez, sendo assim, bem sincera, que quando eu entrei na escola, né, eu estava indo pra pegar a merenda, aí teve uma menina que disse, tu é crente? Eu disse, sou evangélica. Ela olhou pra mim e disse, mas tu é crente ou tu é crentinha? Como tem muitos aqui, eu disse, não, eu sou crente. Pelo amor de Deus, eu sou crente, eu sirvo a Jesus. E ali sempre eu dizia, mas Jesus, as pessoas, eu quero mostrar a diferença, eu quero mostrar a diferença. E eu lembro que durante esse ano, sempre eu disse assim, Jesus, mande reforço, eu tô sozinha, eu tô passando aqui um ano sozinha na escola, e muitas pessoas assim que me conhecem, minha diretora, tudo, pode dizer que realmente, eu dizia, mande reforço, me ajuda, eu tô precisando de ajuda. E Deus, ele é tão extraordinário que teve um culto de segunda, que era a oração para a mocidade, que era na segunda de São Miguel, com o presbítero Luciano ainda, quando ele estava lá como dirigente, foi o irmão, o Hugo, de Gravatar, sabe quem é? Que ele prega? Acho que pelo nome não tô lembrando. Não, né? Mas ele é uma bênção pregando. Teve um dia que ele estava pregando e ele disse assim, e era necessário passar por Samaria. Porque foi um ano assim muito solitário, né? Assim, de pessoas. Eu estava muito triste. E naquela pregação ele disse assim, é necessário você passar pelo que você está passando. E um dia vai servir de testemunho para as pessoas, né? Eu dizia assim, amém, Jesus, amém. Vai servir de testemunho. Aí ele disse, Deus vai mandar reforço. E Deus, ele é tão extraordinário que realmente ele mandou. Ano passado eu terminei o ensino médio e terminei com 7 pessoas que eram evangélicas também. E em cada intervalo, e cada intervalo nós fazíamos o cultinho, tudo, pregava para as pessoas, louvava. E ali naquele intervalo eu dizia, Jesus, mas ninguém assim se converte de que quer aceitar. Mas a gente continuava, a semente fica plantada, né? E a gente lá cantando, eu cuido de ti, todo o culto na escola tinha aquele hino, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Até sempre fazia muito cultinho com o Jadla. Sabe quem é? Dona Licão? Pronto, sempre Jadla era minha companheira. Deus abençoe Jadla, se estiver me assistindo, né? Ou depois for assistir. E sempre ali no intervalo nós íamos louvando. E aí terminou o 3º ano, ninguém se converteu. Eu disse, amém, Jesus terminou, mas amém. Aí sabe como Jesus é lindo? Quando agora foi na uma dessa do ano passado, teve uma jovem que ela, Letícia, ela com a blusa do congresso. Ela me parou e disse, oi, tá bem? Ela disse, me converti.
E ela participava de todo cultinho, mas não queria se converter. Ela estava afastada dos caminhos do Senhor. E ela disse, eu me converti e ano que vem eu estarei no Grande Coral. Amém. Eu digo, Deus, Ele é extraordinário. Foi plantada a semente, né? Foi plantada a semente. E como eu falei, né? O caminho foi a obediência. E como eu disse, Deus, Ele sempre foi falando muito, que através de mim ia abençoar muitas vidas. E aí, contando o caminho da obediência, né? Do que eu passei. Quando foi na época da pandemia, eu senti, Deus, Ele tocou em meu coração e me impulsionou para pregar através do Instagram. Mas na época da pandemia, um pouquinho antes, não era costume ter muitas pessoas pregando no Instagram. Sim. Não é verdade? Eram poucas lives, né? Difícil quem fazia live. Justamente. O Instagram explodiu. Explodiu na época da pandemia, né? Sim. E tinha poucas pessoas que faziam, que pregava, que louvava. Eu disse, mãe, Deus tocou em meu coração para usar o Instagram para pregar. E ela dizia, então pregue. Ela dizia, como? Ela dizia, pregue. Eu lembro que na época eu não tinha um celular bom. O celular tinha a câmera péssima. Aí eu dizia, mãe, eu vou fazer o que? Ela disse, use o que você tem. Porque tem muita gente que diz assim, mas... Não quer começar porque não tem um equipamento bom naquele momento, né? Né? E às vezes eu até pensava isso, eu dizia, mas mãe, meu celular, ó, não é tão boa a câmera, deixa eu só... Eu dizia, mãe, ó, o celular não é tão boa a câmera e eu vou gravar o quê? Aí eu lembro que na época minha irmã tinha um celular melhor, né? E eu disse pra ela, mãe, empresta teu celular que eu vou gravar e vou deixar as pregação. E ela dizia, mas Letícia, eu dizia, me empresta aí. Aí sempre quando ela não tava usando, né, o celular ia lá, corria, me arrumava todinha e colocava o celular. Eu lembro que minha primeira pregação nervosa, coloquei o celular assim, pertinho assim, da cozinha e comecei a falar sobre Abraão. Até eu coloquei o louvor de canção e louvor, confia, mesmo não havendo saída, confia. E preguei sobre Abraão, dizendo que Abraão... Ao vivo você gravou e depois postou? Foi. Gravei e depois postei. Não sabia nem editar. Ai, quem me ajudava era minha irmã, né, Giovana, porque minhas irmãs sempre... Cada um estava ali em um setor me ajudando. Palma me prestava o celular e Giovana me ajudava editando. Aí eu lembro que eu fui e comecei com esse. Aí confia, mesmo não havendo saída, confia. E eu preguei sobre Abraão. Depois se vocês puxarem lá no último Reels tem esse. Eu dizia, Abraão, Senhor, no meio da sua terra, no meio da parentela. E Deus abençoou. E ali postei esse vídeo. Muitas pessoas repostaram tudo. Eu disse, mãe... E eu lembro que na época... O pessoal gostou. Foi. Né? E eu disse, mãe, tem pessoas comentando. Jesus está falando através de mim. E ali, como na época da pandemia tudo se fechou, né? Tudo, as portas se fecharam e as igrejas fechadas. Muita gente com depressão, desenvolvendo ansiedade. Eu disse, eu quero ajudar as pessoas, eu quero pregar. E eu vou usar o que eu tenho, mas eu vou começar. E aí eu comecei todo sábado, de meio-dia, era tarde, eu postava um vídeo com palavra. Aí os vídeos tinham 7 minutos, 8 minutos, sentava no sofá, minha mãe ficava do lado, né? Pra vocês terem noção, isso é bastidores, né? Nunca contei, mas no podcast eu vou contar. No podcast vai contar. Claro. E eu lembro que eu não tinha nenhum apoio pra colocar o celular. Eu lembro que teve uma vez, minha mãe sempre me ajudando, ela pegou várias caixas de sapatos, colocou uma em cima da outra, apoiou o celular e ficou lá. Vai, Letícia, que eu gravo. E eu comecei. E falei sobre... Eu lembro que teve uma vez que eu falei sobre José, que é uma das histórias bíblicas que eu mais gosto. José, o paralítico do tanque de Betesda. E ali sempre ia falando assim sobre personagens e para as pessoas serem edificadas. Aí eu lembro que tinha o quê? Você já gostava bastante de ler? Ou com o Instagram você foi lendo mais, se preparando mais? Sempre eu tive muito assim, sempre através do presbítero Luciano, eu creio que já foi Deus me preparando, que ele sempre dizia, Letícia, prepara uma saudação, e aí eu sempre pesquisava e anotava. Mas eu confesso que o Instagram me ajudou também a pesquisar histórias diferentes, pesquisar algo diferente, para abençoar a vida das pessoas. Então assim, foi Deus unindo, sabe? E aí, no caso, continuando, estava que parte. Você estava falando do comecinho dos vídeos. Sim. Ai, porque às vezes eu me esqueço. E aí eu lembro que eu fazendo os vídeos, né, pregando, e todo sábado, como eu disse anteriormente, eu ia e deixava ali uma palavra, e era o que? 100 visualizações, 200 visualizações. Eu disse, mãe, teve 200 pessoas que assistiram. Ela disse, Letícia, imagina 200 pessoas. Minha mãe sempre me incentivando. Ela dizia,
Eu sou Miguel, quase cheio. Ela disse, é muita gente. Eu disse, é verdade. Tá abençoando as vidas. E eu comecei a pregar. E aí, Deus foi abençoando e muitas pessoas foram chegando e me seguindo. Eu lembro que tinha dia que começava a seguir 1.000, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas em um dia. E aí eu dizia, mãe, Deus está abençoando de uma forma extraordinária. E eu vejo que até hoje em dia, muitas pessoas me perguntam, chegam pra mim e dizem assim, mas Letícia, não é normal a pessoa ter tanto seguidor assim em tão pouco tempo, porque foi da época da pandemia pra cá, né? Foi rápido. Foi muito rápido. Tem muita gente que diz, como é que foi isso? Foi algo rápido, mas é como eu digo, Deus ele trabalha na contramão, né? Quando alguém olha assim e diz, mas não tem lógica, como é que isso ia acontecer? É Deus abençoando. Tão rápido, sem comprar seguidores, que o pessoal compra, né? Justamente. E eu já escutei, tem gente que escuta assim de longe, né? Mas será que Letícia não comprou? Eu sou crente. São os haters que chamam, sim, né? É verdade. Tem pessoas que chegam e dizem assim, mas será que Letícia não comprou? Eu digo, não. E sabe onde eu vejo? Como infelizmente, hoje em dia, tem tantas pessoas que não creem que Deus faz, que não creem que Deus ele pode fazer. Porque eu digo assim, sempre quando eu começo a dizer, Jesus, eu quero que através do meu Instagram o Senhor abençoe muitas vidas. Começa a abençoar. E quando eu gravava um vídeo, eu dizia, Jesus, começa a entregar. E eu lembro que nas minhas orações sinceras, eu sempre disse assim, Senhor, começa a entregar meus vídeos de uma forma que ninguém entenda. E eu orava. E eu dizia assim, minha mãe está de prova, minhas irmãs que sempre me acompanhavam assim de perto. Eu dizia, Jesus, começa a entregar aí, faça do jeito que o Senhor sabe fazer. Porque quando Deus faz, ser humano não entende. Não eu vejo que os números são consequências da sua dedicação também. Sim. Você marca com as pessoas tal dia, vai ter uma live, você se prepara, ora, busca e leva um conteúdo edificante. Justamente. Né? Aí um compartilha pro outro, porque as pessoas olham só o resultado, como ela conseguiu. Mas não vê, tem uma preparação, uma dedicação. Sim. Que já há quantos anos da pandemia para cá? Fazem 3, 4 anos. 4 anos de dedicação. Sim. Aquele compromisso, primeiramente com Deus e com as vidas. Justamente. Né? Porque desde o comecinho, quando eram poucas pessoas, você já entendeu. Né? E sua mãe também lhe falou, você contando. Imagina, 200 pessoas vindo, às vezes, é pouquinho, mas 200 vidas que ouviram uma palavra edificante. É verdade. Não é verdade? Aí depois os vídeos mais de humor, é uma estratégia que Deus lhe deu para alcançar mais e mais, porque você vai ali e faz um vídeo mais de humor, mais engraçado, claro, com muita sabedoria. Sim. Mas é uma estratégia a mais, né? Sempre, olha, eu vou confessar aqui algo para vocês. Para você viver o extraordinário de Deus, você tem que buscar Ele de uma forma particular sua. Que sempre, quando eu estou conversando com Deus, quando eu estou falando com Ele, eu falo com sinceridade e falo como uma filha conversando com o pai mesmo. Sempre eu dizia assim, Jesus, eu quero que o Senhor me instrua, eu quero que o Senhor me mostre o que eu tenho que fazer. E eu lembro que teve uma vez que eu disse assim, Senhor, me mostra o caminho. E eu arrumando a casa, eu senti o Espírito Santo, Deus, ele bradou no meu coração e disse, eu sou seu pai, eu vou lhe mostrar o caminho, dizendo que ia me direcionar. E aí sempre quando eu ia fazer um vídeo, quando eu ia gravar alguma coisa, eu sempre disse, Deus, o meu Instagram é mais seu do que meu. O meu Instagram é para abençoar as vidas. Então o que o Senhor mandar fazer através do meu Instagram, eu faço. Ele é seu, ele não é meu. Esse aí é o segredo. Sempre eu dizia ao Senhor, é seu, me instrua. E aí ele foi me mostrando. Porque assim, um exemplo, você está lá no Explorar, né? Passando vários vídeos. E aí você vê um vídeo de humor evangélico que você acha interessante. Aí você diz, que engraçado, ri tudo. Vai, segue o Instagram. Aí tem live no sábado. E a live é o quê? Jesus salva. Jesus transforma. Jesus liberta. Jesus cura. Né? É uma estratégia a mais, né? Que é Deus uma estratégia a mais. Deus, ele mostra o caminho. Quando você diz assim, Senhor, me mostra o caminho. Jesus, eu faço o quê? Eu faço como? Me mostre. Eu quero aprender mais de ti. Eu vá me direcionando. E Deus, ele sempre foi direcionando. Ok, temos aqui... Certo. Uma pergunta, né? Tem alguns comentários. Jaqueline Kelly. Letícia, você canta muito lindo. Deus abençoe, Jaqueline. A cantora Shirley também comentou. Que testemunho lindo. Deus é fiel. Giovana Florencio. Minha irmã. Olha que bênção, bênção dos céus.
E o pessoal também colocando glória a Deus e glorificando ao nome do Senhor. Glória a Deus, né? Os vídeos mais de humor, você já começou no comecinho do Instagram ou foi vindo depois essa estratégia? No início mesmo, quando eu iniciei o Instagram, sempre foi mais palavra. Como eu disse, minha mãe sempre foi assim, me incentivou em tudo. E aliás, hoje é o aniversário dela. Parabéns, mãe. Parabéns. Deus abençoe sua vida. Um beijo bem grande. Deus em primeiro lugar. E a senhora, pai, sempre me incentivando para estar aqui. E eu lembro que eu sempre fiz muito de pregação, né? Todo sábado pregação. E teve um dia que foi o primeiro de humor, que eu não lembro direito. Pra onde você vai pra igreja? Era algo assim. E a mãe disse, Letícia, olha esse Wilson, que eu achei bem interessante. Por que tu não faz? Aí eu fui e fiz. Aí nesse primeiro Wilson, foram o quê? Mais de 90 mil visualizações. E ali eu disse, Senhor, o Senhor me deu estratégia, né? E ali eu disse, pronto, eu vou ali mesclando. Aí sempre tem vídeo de palavra, tem humor, tem um louvor. E sempre ali vai diferenciando os conteúdos. A gente tem uma pergunta que foi feita pelo Instagram de Sheila Merces. Quantos anos faz que você é cristã? E se você é do time dos cristãos que sempre se atrasam ou você é sempre pontual? Olhe, quantos anos faz que eu sou cristã? No caso, hoje eu tenho 18 anos. Minha mãe, quando começou a me levar assim pra igreja, tudo, eu tinha 3 anos de idade. Então, faz o quê? 15 anos, né? Fazendo a conta aí, 3 menos 18, 15. 15 anos. E em relação ao time dos que se atrasam, Deus, ele coloca as pessoas certas já nas nossas vidas, né? Porque eu sempre, para sair para os lugares, sempre eu me atraso. Mas minha mãe é extremamente pontual. Então, assim, se o culto for de 7 horas, de 6h50 elas já vão para a igreja. Então, eu chego no horário certo. Muito bem. Hoje ela chegou pontualmente, viu, gente? Olha, tá vendo? Glória a Deus. Já podemos ouvir playback? Porque o pessoal tá pedindo para nossa irmã Letícia louvar a Deus com um hino. Amém. Enquanto ele prepara o playback, o pessoal pergunta também, você gosta mais de cantar ou de pregar? Olhe, quem tem fôlego louve ao Senhor, né? Então, assim, eu amo louvar, mas eu sinto que a palavra Deus, arde mais. Arde. Né? Pra pregação sempre ardeu muito em meu coração, muito. Desde criança sempre eu sentia de deixar a palavra, de pregar. Como eu disse, né? Desde criança eu sempre gostei muito de pregar pra minha mãe, pra minha avó, pros meus tios. Ali sempre... É bom que Deus lhe usa nas duas áreas, né? Que o pessoal gosta muito de ouvir você louvando a Deus. É verdade. Tem uma pergunta de Giovana. Qual personagem você mais admira e por quê? Acho que personagem bíblico, né? Sim, personagem bíblico que eu mais admiro, desde criança assim, que eu sempre admirei muito a história é de José. José, eu acho extremamente interessante a história dele, porque, como eu disse, Deus ele sempre se revelou muito para mim através de sonhos. E Deus ele sempre falava muito com José através de sonhos, né? E sabe o que eu acho extraordinário é que José, independente de onde ele estava, independente do que ele estava fazendo, eu creio que 2 personagens, José e Daniel, e eu vou explicar o porquê, mas que eu, assim, é mais José. Porque José ele foi vendido pelos próprios irmãos, ele estava dentro de um poço, mas mesmo assim ele foi vendido para os ismaelitas, né, pelos próprios irmãos, ficou ali longe do pai, mas aonde José chegava, ele fazia a diferença. É interessante quando ele chegou na casa de Potifar, chegou na casa de Potifar e eu creio que eu sempre digo, né, através que Deus ele fala, eu imagino que José chegou na casa de Potifar e disse, pronto, agora vai começar as honras de Deus. Deus ele me mostrou que a luz se curvava, que o sol se curvava, e ali Deus ele vai me abençoar. Mas o que aconteceu? A mulher de Potifar levantou uma acusação contra José e disse, José, olha, ele quis fazer algo contra mim, mas o que José fez? Ele correu da tentação. Então José ele nos mostra que o jovem pode sim se manter firme diante das tentações, pode sim ser diferente estando longe dos pais, né? E mostrar a diferença. Aí José foi para a prisão, mas mesmo na prisão, José onde colocava a mão, Deus abençoava. Você vai ver quando lê em Gênesis,
em capítulo 39, versículo 2 diz: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. E ali, quando você vai lendo todo o capítulo, você vai ver que diz que aonde José colocava a mão, Deus abençoava. E é o segredo também, que sempre eu disse: Senhor, que aonde eu colocar a minha mão, o Senhor possa abençoar. Senhor, aonde eu chegar, abençoa. Se for através de um trabalho, me abençoa. Através do meu Instagram, me abençoa. Faça na minha vida. E quando eu era criança, ainda, como eu sempre admirei, eu disse: Senhor, faça na minha vida, como o Senhor fez na vida de José. Eu digo ao Senhor que eu vou lhe honrar, porque muita gente quer a honra de Deus, né? Quem não quer ser honrado? Aqui na terra dizer, Deus, Ele me abençoou, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Mas como diz na palavra, que Deus, Ele fala, a Bíblia que diz isso: aqueles que me honram, eu honrarei, e aqueles que me desprezam serão desprezados. Quantos não querem a honra de Deus e diz: eu queria que Deus fizesse isso, eu queria que Deus fizesse aquilo. Eu queria ver Deus agir. Preço, né? Mas não quer honrar a Deus. Quando chega na escola, não quer dizer eu sou crente. Eu mostro a diferença. Não quer dizer assim, mas você não faz isso, não. Porque, né? Não, é porque minha mãe é crente. Não, você tem que chegar na escola e dizer eu sou crente, eu honro a Deus. Porque, veja, Deus, Ele é tão extraordinário. Deus, Ele é tão grande. Deus, Ele deixou, Jesus, Ele deixou o céu, deixou toda a sua glória para vir à terra por amor a nós. Aí como é que diante dos homens eu tenho vergonha de dizer que eu sirvo a Ele? Entende? Então assim, José sempre ele olhou e disse: independente de onde eu esteja, eu sirvo a Deus. Eu corro da tentação, eu sirvo a Ele. Como eu disse, Daniel também, que Daniel ele disse: eu rejeito os manjares, eu não quero esses manjares, eu quero ser diferente. E Deus abençoou José, chegou a ser governador do Egito. Não tinha lógica, um prisioneiro ser governador. Daniel não tinha lógica, estar ali cativo, e através de Daniel Deus fazer coisas extraordinárias. Qual é o segredo? Obediência. Glória a Deus. Vamos ouvir um louvor e já a gente volta ao bate-papo. E creia que nesta noite Deus Ele cuida de você. Por mais que não seja fácil, eu não sei o que você está passando, mas Ele cuida. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Nós temos que crer, por mais que nós não estejamos entendendo. Quando tudo vai bem, é fácil, né, confiar. Mas quando foge do nosso controle. Mas Deus hoje te convida. Olha, escuta. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Depois vai ter novidade. Eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu olho pra ti. E ele diz: como é
braço meu, pois já a tua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. Ele cuida de você, Ele cuida da tua casa, Ele cuida da sua família. Por mais que aos seus olhos pareça que esteja fugindo do seu controle, mas Ele está cuidando. Eu contei aí anteriormente a história de José. José, ele estava na prisão. Aos olhos dele, como é que a promessa ia se cumprir? Deus, ele mostrou que queria fazer coisas grandes através de José, mas como é que isso ia acontecer? Um prisioneiro? Mas Deus, ele cuidou de José. E Ele cuida de você também. Independente do que você esteja passando, independente do que você esteja enfrentando, que nessa noite, através desse podcast, que Deus ele venha falar o seu coração e que você venha ouvir Ele te dizer que Ele cuida de ti. Como diz o louvor, Ele cuida de você. Independente de se você olhar assim e diz, foge do meu controle, mas nada sai do controle de Deus. O controle é dele. E Ele diz que Ele cuida de ti, eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. Amém, Ele cuida de você. Glória a Deus. Nós estamos muito felizes nesta noite em receber a nossa irmã. Eu creio que esse é um programa muito importante, né? Principalmente para os jovens, porque você tem sido realmente uma pessoa que tem influenciado positivamente. Glória a Deus por isso, não é? Falando de obediência, falando como é importante o jovem buscar a Deus em oração, colocar tudo nas mãos do Senhor. Né? Porque às vezes a gente pensa que um adolescente orando por uma situação que vive na escola, a gente imagina pela grandiosidade de Deus, Deus não vai dar atenção. Porque tem tantas outras coisas, tantas outras pessoas com problemas, né? Mas Deus, Ele consegue dar atenção a cada um dos seus filhos, consegue ouvir cada um na sua idade, no seu dia a dia, na sua problemática, não é verdade? É dessa forma. E é como eu sempre falo, e para viver o extraordinário, você tem que crer que Deus ele faz no pouco, sabe? Quando você olhar assim e diz, mas é pouco e parece besta. E sempre eu digo que eu sou fruto também de acreditar. Sempre acreditei muito. Deus ele faz, Deus ele muda. Sempre eu pensando, eu dizia assim, se eu vou pedir algo à minha mãe, a meu pai, que seja algo simples, por mais simples que seja, eles vão olhar e vão me dar uma resposta. E por que Deus? Que Ele é o Criador de todas as coisas. Porque Ele não iria ouvir o que eu estou pedindo. Porque Ele não iria ouvir o que eu estou falando. E foi assim que eu comecei a ter experiências com Deus e ver que até que aos meus olhos, por mais que as pessoas olhassem e falassem assim, Letícia, mas isso é uma besteira. E tu acha que Deus vai olhar para isso? Mas eu dizia, Jesus, o Senhor está vendo, mas eu creio que o Senhor está me ouvindo. E é interessante que ali no simples, que aos olhos das pessoas parecia algo besta, mas Deus ele fala. Deus ele se revela. Aí você diz assim, Letícia, mas por que eu nunca vi ele fazer? Será que você tem pedido? Será que você tem crido? Eu lembro que quando eu era criança, né? E ali tinha um culto, sempre... o pregador estava falando e ele dizia assim, eu vou fazer coisas grandes através da sua vida. Claro que Deus falando através do pregador. E eu lembro que eu dizia, eu creio, Jesus, quem crê está aqui. Porque eu digo assim, olha, o que for de bom de Jesus eu quero. Não é não? Está recebendo. Então, e tem muita gente que diz, mas é porque você tem que crer, né? Se creres, verás a glória de Deus. A glória de Deus. Então sempre eu dizia, Senhor, eu creio que o Senhor faz. Senhor, eu creio que o Senhor me escuta. Jesus, olha, eu estou precisando assim, eu estou precisando daquele jeito. Como ele disse quando eu iniciei, não tinha um celular tão bom. E eu lembro que eu disse, Senhor,
antes, né, de ter celular que não era tão bom, eu lembro que eu fiz uma oração dizendo assim: Jesus, eu queria um celular que tivesse 32 gigas. Naquela época, né? Tinha uma... Eu disse: Jesus, eu queria um celular. E ele me deu. E muitas vezes nós fazemos como aqueles 9 leprosos, né? Que quando receberam a bênção, receberam e foram embora. Mas sempre quando você agradece, ele faz mais. E eu lembro que eu disse, quando eu precisava de um celular melhor, eu disse assim: Senhor, eu lhe agradeço pelo que o Senhor me deu. Fiquei muito feliz, mas agora eu estou precisando de outro para eu fazer a sua obra. E Deus, ele me abençoou e deu o melhor. Eu digo assim, ó, no pouco, Deus, ele escuta. O que aos olhos das pessoas parece algo simples, parece algo besta, mas Deus, ele escuta a oração de criança, ele escuta a oração de adolescente, ele escuta a oração de quem pedir a ele, pedir e dar-se-vos-á. Quando você bate a porta, quando você, através da oração, você diz: Senhor, faça assim, Jesus, eu estou precisando da sua ajuda, me ajude. Eu tenho até um testemunho, pode? Pode contar. Eu tenho até um testemunho de algo que, assim, era algo simples, mas eu vi Deus fazer. Eu lembro que eu estava indo para um moda center com minha mãe, era meio-dia, estava muito quente. E eu disse assim: Senhor, não tinha assim nenhuma sombra, né? Tinha árvore de um lado, árvore de outra, casa de um lado, casa de outra. Eu disse: Jesus, não tem lógica ter uma sombra no meio do caminho, mas eu preciso de uma sombra. Jesus, está muito quente. Se eu tá quente, mande uma sombra. E foi incrível. Naquela tarde, naquela manhã, aliás, que era assim, pertinho 9, 10 horas da manhã, veio uma nuvem e acompanhou a gente até o Moda Center. Que lindo. Quando nos acompanhou até o Moda Center. Aí eu digo que Deus, ele faz através do que você ora, assim, que aos olhos das pessoas é besta. Mas Deus, ele escuta a sua oração. Quando você ora crendo que ele vai lhe ouvir, você diz assim, com o coração sincero, você diz: Senhor, eu estou precisando da sua ajuda. Estou precisando que o Senhor me guie. Eu estou precisando que o Senhor faça assim. Ele escuta as nossas orações e faz conforme a sua vontade. Você chega à conclusão que o nosso Deus, ele é simples? Para falar com ele é muito simples. Para conversar com ele é simples. Tem muitas pessoas que dizem: mas quando vai orar, diz: Senhor, faça assim, Jesus. E usa muitas palavras. Mas para conversar com ele, não é? Deus, ele trata com cada um de uma forma individual. Deus, ele, quando ele chegou no tanque de Betesda, ele viu aquele paralítico e ele foi lá e disse: o que queres que eu te faça? Jesus, ele já sabia do sofrimento daquele homem, que 48 anos ele estava próximo daquele tanque, não tinha ninguém que colocasse ele dentro, né? Porque quando o anjo agitava as águas, tinha outro que ia na frente dele, pegava a cura, e aí, o que é que ele ia fazer? Sim. Né? Na lógica, mas Jesus chegou lá e disse: você quer que eu lhe faça o quê? Claro que era andar, mas Jesus, ele queria curar a alma daquele homem. Aquele homem disse: olha, não tem ninguém que me coloca aqui no tanque, ninguém me coloca. E hoje em dia seria: ninguém me ajuda, né? Mas Jesus, ele olhou e disse: eu vou lhe curar. E Deus, ele é simples. Para você falar com ele é muito simples. Você vai com a sua humildade. Diz: Senhor, está acontecendo isso, está acontecendo daquele jeito. E ele escuta as nossas orações e faz melhor e maior do que nós podemos imaginar. E até meu Instagram, quando eu iniciei, eu olhava assim, eu dizia: 1000 seguidores é muita gente. Eu tinha o quê? 400 seguidores quando eu iniciei. Eu dizia: é muita gente, Jesus. Como é que uma pessoa segue... Sim. 1000 pessoas seguem outra pessoa? Eu dizia. E hoje, quando você percebe... Sim. Perdão lhe cortar. Não. Eu anotei aqui. Que o seu Instagram alcançou já, né, recentemente, 1.429.877 vidas. Né? Que a gente não vê. Sim. Só o número, são vidas. Sim. E com um engajamento muito bom. 219 mil contas que tem um engajamento, né? Que são engajamento, para quem não conhece, é a interação. Sim. É isso? Engajamento é a interação. Quem vê, quem acompanha seus, né? Seus vídeos, tudo. Quem comenta, curte, tá ali presente, né? Tem mais interação até do que seguidores, né? Sim. São muita gente que acompanha, às vezes não segue, mas tá ali, recebendo. O importante é que tá recebendo. Como você se sente também em saber que a mensagem que você leva, que é a mensagem da palavra de Deus, que a mensagem da palavra de Deus por si só, ela é forte, ela transforma. Através da sua vida tem chegado também em países como Estados Unidos, Colômbia e México.
E é justamente isso, né? Quando Deus ele usava os pregadores e dizia assim, eu vou levar além das fronteiras, além dos horizontes, os horizontes lhe esperam. Eu dizia, Senhor, como? E aí eu vejo que hoje, através do Instagram, muitas vezes eu faço live no sábado à noite, às 21 horas. Aliás, já convido vocês que estão assistindo todo sábado às 21 horas. E ali 30 pessoas, nessa última live foram 35 pessoas que se converteram. Olha que e aí eu entendi o que era a visão. Porque naquela visão eu não conhecia aquela mulher. E realmente, muitas pessoas já se converteram. Teve live que se converteu 8, outros se converteu 10. Então, assim, sempre se converteu. Eu não conheço as pessoas, mas Deus conhece. E assim, você me perguntou como eu me sinto. Eu me sinto privilegiada em saber que através da minha vida Deus tem chegado à vida de tantas pessoas. E da mesma forma que Deus ele fez na minha vida, Ele quer fazer também na vida de quem está assistindo, não é? Através de você, Ele quer chegar na vida de várias pessoas, através do seu vizinho, através do seu pai, através de você, Ele quer chegar na vida do seu pai, na vida da sua mãe. E para mim é um privilégio muito grande, né? Saber que tantas pessoas têm sido abençoadas. E é como sempre eu pedi desde criança. Eu digo, Senhor, como eu disse o louvor, né? Eu não quero ser só mais um entre a multidão. Eu quero que através da minha vida o Senhor venha chegar na vida das outras pessoas. Eu quero que através da minha pregação o Senhor venha libertar as vidas. Sempre eu senti muito desejo de ver as pessoas se convertendo. Sempre através de uma palavra, dizer Jesus é fiel, Jesus ele faz, confie. E ver Deus falando para as pessoas através de mim. É um privilégio muito grande, né? Sempre Deus lhe usar, um Deus tão grande, usar alguém que é tão pequeno perto dele, é um privilégio enorme, enorme. E a gente entrar numa plataforma como o Instagram, como o YouTube, onde a gente está agora. Sim. São tantos conteúdos que não edificam em nada, que é tão vazio, né? E falta um conteúdo que edifique, né? E você é uma pessoa que influencia a juventude a estar presente nessas redes, né? Que é tão atual. Eu não sei se você pensa assim também, mas eu vejo que até pouco tempo atrás tinha muito preconceito. Sim. Né? Com rede social, mas Instagram, E hoje em dia tem mudado. Eu acho que depois da pandemia também, né? Depois que os cultos vieram ser transmitidos online e foram se alcançando, porque a internet não tem fronteiras, né? Justamente. Fica então, assim, a lição pra gente que o importante, e você já frisou hoje, é o equilíbrio em tudo que você vai fazer, né? Justamente. E foi até muito bom você ter falado nisso, que como você disse, né, muitas pessoas tinham preconceito com as redes sociais. Quando fala assim, sempre quando usa as redes sociais, olha, diz, mas rede social, tem gente que só vive na rede social, tá perdendo tempo, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Mas tem um outro lado da rede social. Através das redes sociais, quantas pessoas não podem ouvir Deus através da sua rede? Quantas vezes alguém ia tomar uma decisão errada, parou, viu você falando algo de Deus e não tomou aquela decisão errada, né? Eu creio que em muitos momentos, sim, Deus lhe permite saber. E às vezes não, às vezes aquela pessoa não lhe contou. Mas Deus tem feito, né? E você nem imagina, né? Foi muito interessante que teve até nessa última live, faz pouquinho tempo nessa live, teve um homem que estava assistindo e ele disse assim, ele contou, né? Ele disse, Letícia, eu estou em um bar, eu não sei nem como é que eu cheguei na sua live. E eu disse, porque sempre quando eu inicio a live, eu começo com a oração dizendo, Senhor, manda essa live para as pessoas que precisam ouvir a tua palavra, né? Vai mandando aí a live. E eu lembro que teve um que disse, Letícia, eu estou em um bar, sei nem porque eu entrei na sua live. E ele ficou na live até o final. E ele pegou e eu pregando, e eu preguei sobre Lázaro. E assim, muitas pessoas, como você disse, né, tem preconceito com as redes sociais, mas tem muita gente que através das redes sociais não conhece a história de Davi, porque que é da igreja, né, desde criança, Davi, Samuel, Moisés, são histórias que a gente conhece, já conhece de cor e salteado, né? Como nós usamos. Mas naquela noite eu pregar a história de Lázaro, dizendo que Jesus demorou, tudo passou 3 dias. E eu lembro que ele, mandando assim na mensagem, ele disse, Letícia, mas por que Jesus deixou Lázaro morrer? E eu disse, tá vendo? Como tem pessoas que não conhecem nem a história de Lázaro e precisam ouvir. Ele não vai. Ele disse, Letícia, eu tô chorando. Isso ele não vai. Ele disse, Letícia, eu tô chorando, eu faço o quê? E comecei a pregar. E no final daquela live ele se converteu. Olha que bênção. Dentro de um bar.
Então veja como Deus ele chega. Quando você não podia estar naquele lugar, mas através das redes sociais, sua voz chega em um lugar que você nem imaginava. México, nunca nem fui no México. Só vejo nas redes. Estados Unidos, nunca fui. E já teve pessoas dos Estados Unidos que me mandaram mensagem: Letícia, eu lhe acompanho. Teve um irmão de São Paulo, ele mandou para mim e disse: Letícia, olha, eu e minha esposa, nós somos dirigentes de jovens aqui em São Paulo e nós mostramos o seu Instagram para os adolescentes, para eles seguirem o seu exemplo. Olha que imenso. Veja. E eu nem conheço. Às vezes são brasileiros que vivem lá, às vezes é alguém que gosta do idioma, porque eu mesmo sou louco por espanhol. Aí eu sigo páginas lá em espanhol, igrejas que falam em espanhol, que gosto do idioma. Que cativa, né? Aí aprendo e estou sendo edificado, não é bom? Então isso acontece com você também, né? Essas pessoas que lhe acompanham, uma bênção. Justamente. Então, assim, nós temos que parar de olhar para as redes sociais com tanto preconceito. E olhar que também através das redes sociais Deus tem feito coisas extraordinárias, né? Então, nós temos que olhar e dizer: eu vou pregar através do meu Instagram, eu vou deixar o versículo, eu vou louvar o hino. Como você disse, tinha muito preconceito, mas hoje em dia, até muitas pessoas têm orgulho, às vezes nem são evangélicas, né? Mas deixar ali um versículo, não é? Verdade. Durante o dia, acorda, deixa um louvor. E você tem que, através das suas redes sociais, edificar as outras vidas também. E lembrando, não se importar com o que as pessoas falavam. Porque quando você estava falando, eu me lembrei que no início, quando eu iniciei, eu nunca planejei dizer assim: eu vou ser blogueira. Não vou ser hipócrita dizendo, nunca admirei os blogueiros. Não, admirava. Admirava quem já tinha influência nas redes sociais. Mas, sendo sincero, eu nunca imaginei que eu ia chegar a ter tanto seguidor como eu tenho hoje. Mas o que acontece? Quando eu comecei pregando, eu lembro que teve um dia que eu fui pra lanchonete com as minhas amigas, né? Amigas. Aí, naquela época, eu tinha o quê? 5 mil seguidores. E eu lanchando tudo, conversando com elas. Aí teve uma que olhou pra mim bem assim e disse: tu acha que tu é blogueira, Tu não é blogueira, não. Aí eu disse: sim, mas minha intenção nas redes sociais já é pra ser blogueira, não é pra pregar. Aí teve a outra que disse: com 5 mil seguidores, isso não é ser blogueira, não. E olha, pra desanimar, né? Vem o quê? Mensagem negativa pra nos desanimar. As pessoas que eram minhas amigas, já imagina. Verdade. É os desafios do começo, né? Então, porque ali, claro que, como eu falo, né? O inimigo coloca pessoas pra nos ajudar e outras pra quererem nos desanimar. Aí você começa assim, e tem pessoas que... E você sabe, né? Que geralmente chega mais pra desanimar do que ajudar. Sim. Né? Aí o que acontece? Ali quando o cego, não foi isso? Que ele queria chegar até Jesus. Quantos falaram? Fica aí, te cala, a multidão todinha. E só Jesus que escutou o clamor dele. Então são vários que se juntam e falam: vai chegar aonde? Mas eu sempre disse: minha intenção não é ser blogueira. Minha intenção não é ter seguidores. São 5 mil pessoas que estão me ouvindo e Deus está abençoando. Eu vou continuar. E eu continuei, começava pregando, e Deus foi abençoando. Hoje em dia, essas pessoas olham pra mim, eu vejo que olham meio assim. Deus fez, né? Deus faz. Tem muitos jovens dentro da igreja que muitas vezes se deixam influenciar por quem não está. E é importante nesse tempo, nessa geração, que é a geração da internet, não tem como fugir, né? A gente influenciar e não ser influenciado. Não deixar que as sementes do mal muitas vezes invadam até as igrejas, né? A nossa vestimenta. Você principalmente influencia muitos jovens na maneira de se vestir, na maneira de falar, como é importante ler a palavra, bons livros. Sim. Não é? Se a nossa juventude soubesse a força que tem, seria mais diferente, né? Porque é verdade. Nós temos que influenciar. É justamente isso. E você disse uma frase que sempre eu tive muito em mim. Assim, sempre eu tive muito. E eu sempre disse: eu vou influenciar e não ser influenciada. Como eu disse, eu passei um ano nos intervalos sozinha, porque eu disse: eu quero influenciar. E é assim, como diz, né? Se você anda com pessoas que fazem coisas que não é pra você fazer, a tendência é você terminar fazendo o que elas fazem. Então, assim, você tem que ter aquele equilíbrio, mas influenciar. Se naquele momento você não consegue influenciar, é melhor recuar. Justamente. Que Deus vai lhe preparar e em determinado momento você volta influenciando, né? E naquela época, e é como você disse assim, eram muitas pessoas que não iriam ouvir a palavra, porque já estava
ouvindo músicas, tudo. Eu digo, por mais que eu tente, eles não vão querer ouvir. E é aquilo, né? Diga com quem tu andas, que eu digo quem tu sois, né? Então você tem que ver muito quem são os seus amigos. Se você diz assim, Letícia, um exemplo, se um policial chega para revisar, fazer aquela vista, né? Eu não sei como é que chama o nome. Mas se tem um que está com algo ilícito, vai todos. Não é verdade? É verdade. Então você tem que ter muito cuidado com quem você anda, com quem são os seus amigos, quais são as suas conversas, o que você escuta. Mas é uma música internacional, mas o que tem na letra dela? Porque os louvores, assim, as músicas sempre aproximam você de Deus ou lhe afasta. Então você, em tudo, você tem que prestar atenção e tem que dizer, mas será que isso está me aproximando de Deus? Se não edifica, tá fazendo você só perder o tempo, né? Justamente. Tempo. Sem falar na questão de música, a gente, outrora aqui no podcast, recebendo cantores, eles falaram sobre esse assunto, né? Que cada canção que existe, às vezes você não vê maldade na letra, mas para quem foi oferecida aquela canção, né? Para que ela foi feita, para entreter, como entretenimento para pessoas que estão no bar, que estão se prostituindo, é um entretenimento deles. Então, como a gente, como cristão, vai consumir o mesmo de quem não conhece a palavra de Deus, né? Justamente. E você tem que sempre, pelo menos assim, sempre que eu tive muito, se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria isso. Se Jesus estivesse no meu lugar, ele falaria isso. Se Jesus estivesse no meu lugar, ele ouviria isso. E aí, através disso, eu comecei a fazer o que realmente agrada a Deus. Entendeu? Nós temos muitos jovens que estão nos acompanhando. E eu queria que você respondesse assim. Sim. Para os jovens, vale a pena ser um jovem que renuncia tudo o que temos, né? Porque são muitas propostas, principalmente para nós jovens. Vale a pena renunciar por amor a Deus, por amor ao Evangelho? Ou se vale. Vale muito a pena renunciar. Vale muito a pena você dizer não aos manjares e você influenciar quem está à sua volta. Porque, como eu digo, através da sua vida, Deus ele faz coisas extraordinárias. Deus, como eu disse anteriormente, Deus ele é um Deus tão grande, que faz coisas tão grandes. Ele olhar para mim, ele olhar para você e dizer, através da sua vida, eu posso chegar e eu quero chegar na vida de outras pessoas, é um privilégio. Então, honre a Deus na sua escola, honre a Deus na faculdade, honre a Deus onde você chega, porque vale a pena. Eu sou a prova viva que vale a pena você servir a Deus, vale a pena você dizer não aos manjares. E interessante é que Daniel, quando ele disse não aos manjares, ele disse eu não quero, os amigos dele foram influenciados através dele. E no final, todo Deus abençoou, mas a Daniel, ele deu o dom de interpretação e visão. A Daniel, ele deu mais, porque ele disse não. Então, veja, se um Deus tão grande, ele lhe dá coisas tão grandes, e você dizer, eu renuncio por amor ao Senhor, o quanto que ele não vai lhe abençoar, né? Glória a Deus. Se Deus, ele já faz mais do que nós pedimos, se Deus, ele faz nas nossas vidas, mesmo nós não sendo merecedores, nós estamos aqui não é por merecimento, é a graça, né? Se fosse assim, porque nós erramos todos os dias, mas Deus, ele possui infinita misericórdia e bondade, sempre ele nos guia, e é um privilégio, e vale a pena renunciar, porque quando nós dizemos não, ele abre as comportas dos céus e ele diz, eu vou lhe abençoar, através de você eu vou fazer coisas grandes. Amém. Glória a Deus. Assim é o nosso Deus, né? Vale a pena. E fica a mensagem para quem está nos acompanhando, né? Se disponha, evangelize. Se você não tem muita oportunidade na igreja, tem as redes sociais, né? Que a rede social ela não lhe limita. Não. Ela é sem fronteiras. Você não sabe onde ela vai chegar. É verdade. Você não pode ficar se limitando, né? Dizendo assim, mas é porque eu não recebi a oportunidade, mas é porque eu não fiz isso, mas é porque... E bem rapidinho. E até como teve a gincana do ano passado, não, desse ano, né? Da UMADESC. Sim. E cada um era para pesquisar e para estudar sobre a história de uma pessoa que, através dessa pessoa, Deus fez coisas grandes. E nós estudamos, o meu grupo ficou com David Wilkerson. E ele era filho de pastor, mas ele disse, eu não vou ficar só dentro da igreja. E ele, sendo filho de pastor, ele saiu e ele foi pregar nos bares.
ele foi pregar e através dele, Deus, ele chegou na vida de várias pessoas. Então nós temos, se você quer viver o extraordinário, saia da zona de conforto. Todo mundo olha para Pedro e discrimina Pedro, diz, mas Pedro duvidou, foi ele descrendo, ele disse, eu vou andar sobre as águas, Jesus, deixa eu ir até onde o Senhor está. Pedro andou sobre as águas. E os outros que não pediram? Aos olhos das pessoas foi algo ilógico, mas Pedro andou sobre as águas, não é? E diz assim, mas que coisa, mas porque Pedro temeu, Pedro fraquejou, mas foi o único dos discípulos que teve esse privilégio. Então, para você viver o extraordinário de Deus, faço diferente. Quando o povo olhar assim e dizer, mas não tem lógica não o que tá fazendo. Porque na hora que quando eu comecei a pregar, como eu disse, as pessoas olhavam pra mim e diziam, tá vendo, não tem lógica, você quer chegar aonde? Eu digo, mas Jesus está abençoando, eu vou continuar. Mas você tá se expondo à toa, né? Não. O pensamento deles. Justamente. Mas tudo que você faz pra Deus não é à toa. Nada é à toa. Nada é em vão. Tudo tá anotado. Glória a Deus. Podemos ir de mais um playback? Glória a Deus. Vamos ouvir a nossa irmã louvar a Deus com mais um hino. E você que está nos acompanhando, aproveita e já vai se inscrevendo no canal. Se você não se inscreveu, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma das nossas novidades. É verdade. E vai compartilhando também. Glória a Deus. Frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vem e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. E ele nos leva à calmaria. Tem uma promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois é rei. Sim, o dono deste mar também é teu dono. Ele não te abandonou, eu sei, está te ensinando. Aí você diz, mas Letícia, ele está me ensinando o quê? Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar,
mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima a tua rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim te guiará ao lugar seguro, a calmaria. Creia que ele vai te levar à calmaria. Quando os discípulos estavam com Jesus dentro do barco, aquela grande tempestade começou, mas o dono do barco, o dono do mar, o dono até mesmo da tempestade estava com eles. E aí Jesus diz, tudo se acalma. E veio uma grande bonança. Então, se está aí uma grande tempestade na sua vida, creia que a calmaria nesta noite vai chegar. Glória a Deus. O nosso amigo Gabriel Lira comentou, eu nem imaginava que seria Canção e Louvor. Glória a Deus. Você gosta de Canção e Louvor? Eu admiro muito Canção e Louvor, tanto pelos louvores como também pela trajetória deles. Se vocês nunca escutaram o testemunho, né, de Canção e Louvor, é uma bênção o testemunho deles. E eles, desde criança também, cresceram na igreja. E até eu, lendo o livro de Cláudia, O Que Ele Quer Que Eu Seja, ela conta que teve um certo dia que a mãe dela perguntou para ela, Cláudia, escolha se você quer estar na igreja ou quer ir para o mundo. E aí ela começou a observar aqueles jovens do mundo e ela olhou e disse, não é o meu lugar. E veja, né, Canção e Louvor, eles são aqui de Recife e Deus, ele abençoou a vida deles. Eles moravam em um sítio, perderam tudo, porque como eu gosto de acompanhar, né, eu conheço o testemunho. Eles moravam em um sítio muito escondido e Deus, ele falou que iria levar eles para muitos lugares. Naquela época, né, eu creio que era assim, algo que impossível, mas através de Canção e Louvor Deus tinha chegado na vida de muitas pessoas. E é por admirar o testemunho e ver também que parece com o meu, né, que desde crianças, e a mãe dele sempre incentivando, por isso que eu admiro tanto e amo os louvores. E é uma dupla que alcança muitos jovens, né? Sim, também. Uma dupla que alcança muitas pessoas. E é por isso que eu também admiro muito, muito. Deus abençoe também. Amém. Nós queremos agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um. Né? Até o próximo programa. E foi uma honra, um prazer enorme receber a nossa irmã Letícia. Que eu até pensei, ela não vai vir não, ela não vai aceitar não. O canal está começando, mas sempre muito humilde, muito gentil. Esteve aqui conosco, que foi uma honra muito grande para a gente. A honra é minha. A honra é minha. Para mim é uma alegria estar aqui. Eu creio que esse podcast vai chegar na vida de muitas pessoas, né? Porque lá no início tiveram pessoas que olharam e falaram, não, Letícia, não continua não. Mas é quando você diz assim, eu estou iniciando, eu vou continuar. E que Deus, ele vai chegar. E estou aqui também para incentivar vocês. Que eu creio que o podcast vai chegar na vida de muitas pessoas e vai abençoar muitas vidas. E para mim é uma honra e um privilégio muito grande estar aqui também. Amém. A gente preparou uma lembrancinha e eu vou entregar, eu não entregava ao vivo, mas o pessoal fica cobrando. Eu queria ver o que era, eu queria ver o que era. Muito obrigada. Então a gente vai repassar para nossa irmã Letícia, para ela abrir e compartilhar com vocês, ver se ela vai gostar, né, gente? Muito obrigada. Amém. Muito obrigada mesmo. Vamos ficar na expectativa, ver se ela vai gostar. Eu já amei. Está aqui já um presente. Não precisa nem ser receber o presente, né? Já, deixa eu... Eu sempre entregava após, né, a finalização. Mas, pessoal, você deu o que eu queria ver, com uma curiosidade. O ser humano é curioso, né? Um livro, ó. Uma jovem que reflete o coração de Jesus. Eu amei, de verdade, amei. Pode ter certeza que estarei lendo. E que nós jovens venhamos refletir Jesus, né? Através das nossas vidas, através de tudo que nós formos fazer, que tudo que nós fizermos, que venha refletir Jesus e abençoar muitas vidas. Agradeço o presente, agradeço o convite. Como eu disse, para mim é uma honra estar aqui e guardarei e irei ler com muito carinho. Amém. E o título foi pensando em você. Quando eu vi o título do livro, eu falei, é esse. Porque você é essa jovem, né, influenciadora, que influencia tanto as meninas, os meninos também, que já servem a Cristo, como os que não servem. Sim. E a gente lhe deseja que Deus continue abençoando mais, abrindo as portas
e que você consiga levar essa mensagem, a mensagem da palavra de Deus para muitas e muitas vidas, cada vez mais, que Deus lhe surpreenda e que você possa estar sempre ouvindo mais e mais testemunhos do que Deus tem feito na vida dos nossos irmãos. Amém, né? Glória a Deus. Mais uma vez, muito obrigada. Eu amei o título. E ele disse, né, que através da minha vida, Jesus está sendo refletido, mas já estendo aí para todos vocês que estão assistindo, através da sua vida. Jesus, ele quer falar com as outras pessoas. Então, influencie. Onde você chegar, revele Jesus através das suas atitudes, né? Que até nós calados, sem fazermos nada, nós podemos pregar com as nossas atitudes. Glória a Deus. Um abraço a todos e até o próximo programa.